trabalhando, irmãos, um texto em 1 Coríntios, bem interessante. É uma defesa que Paulo faz da fé cristã. Ele está fazendo uma defesa, e eu vou ler aqui contigo alguns versículos aqui, tá? Eu vou ler apenas dois versículos, depois a gente vai lendo, e à medida que a gente vai pregando, a gente vai lendo os outros textos, mas a gente vai trabalhar do 7 até o 12, tá? Se o tempo nos permitir. A gente vai trabalhar esse texto aqui. Paulo está aqui, nesse texto, ele está desenvolvendo, na verdade, uma defesa dos seus direitos apostólicos, tá? É o que ele está fazendo. Ele já defendeu o seu ministério, no versículo 1, 2 e 3. Agora, do 4 em diante, ele começa a fazer uma defesa do, do, dos seus direitos como apóstolo. O versículo 4, 5, 6, até o 7, ele faz essa defesa. Depois ele passa a desenvolver isso. É bem simples a administração, querido, não tem muita complicação. Ele diz assim, olha, versículo 7. Quem vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do seu leite? Aí ele segue o texto, a gente vai estudar esse texto à medida que a gente for trabalhando aqui. Então, a semana passada nós vimos aqui, ele desenvolve essa defesa falando, primeiro, ele faz uma abordagem interessante. Ele faz uma defesa dos seus direitos apostólicos baseado no senso comum. Aí nós temos aqui o versículo 7, que eu li agorinha, tá bom? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta a um rebanho e não se alimenta do leite, né, desse rebanho? Ele usa três figuras do senso comum. Ninguém precisa ser um teólogo, ninguém precisa ser um estudante da Bíblia para entender a linguagem de Paulo aqui. É um soldado que vai à guerra, é um fazendeiro ou alguém que está trabalhando na vinha e que tem direito a comer do seu fruto, ou pelo menos receber o salário pelo trabalho na vinha, e o pastor que apacenta o seu rebanho, que tem direito, né, de beber do leite, de comer da carne, das ovelhas, tá? É essa a ideia. Depois ele faz uma... Eu trabalhei isso aqui com vocês semana passada, de forma bem contundente, eu trabalhei isso aqui, desenvolvi com vocês. Depois ele vai para a segunda defesa, que é uma defesa baseada nas Escrituras, tá? E é basicamente daqui, acho que é daqui que eu vou seguir no caso, tá? Eu comecei e parei aqui no ponto 2. É isso mesmo, acho que eu parei foi aqui mesmo. Agora deu um branco aqui na cabeça, irmãos. Ele faz uma defesa baseado no senso comum, ele usa coisas da realidade do povo, todo mundo entende o que está falando. Aí ele vai agora para uma defesa voltada para as Escrituras. Versículo 8, 9 e 10, ele diz assim, olha, será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Você percebe? Ele sai de uma defesa baseada no senso comum, de coisas da realidade do povo, e agora ele volta os seus olhos para as Escrituras. Tudo o que ele está fazendo aqui, ele está fazendo aqui uma defesa do seu ministério apostólico, dos seus direitos como apóstolos. Se você voltar pensando nesses direitos, versículo 4, ele diz assim, olha, será que nós não temos o direito de comer e beber, direito ao sustento, né? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente, uma esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor? Ele está falando aqui do direito de ter uma mulher e de poder levar ela no seu trabalho missionário. E no versículo 6 ele diz assim, ou será que somente eu e Barnabé que temos que trabalhar, né? Ele está falando que o obreiro não deve trabalhar para se sustentar, né? Focalizar exatamente no trabalho. Nós falamos sobre isso aqui semana passada, querido. Eu sou da opinião, eu disse isso para um colega meu que estava aqui arrumando o som hoje, conversando com ele, que eu não acredito que um homem de Deus que é chamado para pregar a palavra de Deus e que queira fazer isso com integridade, com honestidade diante do Senhor, quer fazer isso dando o melhor de si, ele consiga
ter um trabalho paralelo durante a semana, querido, e ser um pastor que vai pregar 2, 3 vezes por semana. Eu não consigo imaginar, querido, como que isso é possível. Não estou dizendo que não tem muito, só que eu imagino, querido, que o alimento oferecido não será um alimento de qualidade, porque o pastor que faz isso, que tem um trabalho secular e que pastoreia ao mesmo tempo, ele não tem tempo necessário para preparar as ministrações. Ah, mas Paulo tinha. Bem, é verdade, irmãos. Só que a gente tem que entender uma coisa. São duas coisas simples, tá bom? Nós estamos falando de Paulo, um homem que, por mais que conhecesse as Escrituras, a sua pregação é uma pregação inspirada, tá? Ele recebia do Senhor Jesus aquilo que tinha que pregar. E, em segundo lugar, Paulo não tinha família, não tinha despesa, não tinha uma casa para pagar aluguel, não tinha família para cuidar. Então, o seu tempo era dedicado unicamente à obra, ou, às vezes, tendo que trabalhar para se suster, tá? E aqui para nós, lembrando da mensagem da semana passada, mesmo quando Paulo estava numa cidade, como a cidade de Corinto, que ele não recebia a ajuda da igreja de Corinto, igrejas de outros lugares poderiam ajudar. Ele não recebia de Corinto por uma questão específica, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes porque eu falei isso na semana passada. Bom, eu quero que você observe uma coisa, irmãos. Ele está aqui expandindo esses direitos, ele está aqui alargando o seu argumento, ele quer, porque quer provar, querido, que não só ele é um apóstolo, como ele tem direito como um apóstolo, tá bom? Então ele vem manuseando aqui as escrituras, vem abordando o tema aqui, provando por A mais B que ele tem o direito de receber o sustento da igreja. Só que, para você não ficar pensando bobagem antes de eu concluir, ele não está fazendo isso porque ele quer da igreja algum sustento. Ele está provando que ele tem direito exatamente para dizer, embora eu tenha direito, eu não quero esse direito, eu não estou pedindo para vocês que me deem alguma coisa. Eu tenho direito, mas eu resolvi abrir mão desse direito. E isso está dentro de um questionamento maior, de um argumento maior, que começou no capítulo 8 e vai terminar no capítulo 10, tá, querido? A ideia aqui é que Paulo está orientando a igreja a que ela abra mão da sua liberdade quando essa liberdade for prejudicial a algum irmãozinho na fé. Se a minha liberdade coloca em risco a fé do meu irmão, por amor a esse irmão, eu resolvo abrir mão dessa liberdade para não prejudicar o meu irmão. É isso que ele está aqui trabalhando e exemplificando com a sua própria vida. Sou um apóstolo e, como apóstolo, eu tenho direitos, mas mesmo tendo direito, eu não quero eles para mim. Eu só quero que vocês entendam que eu tenho direito e que eu abro mão desses direitos, tá? Ele está dizendo, pelo bem do evangelho, eu prefiro não receber nada de vocês. Eu não quero ser um empecilho, eu não quero ser um obstáculo ao evangelho. Vamos mandar um pouquinho? Então, observe aqui, querido, como é que Paulo expõe isso aqui. É mais ou menos assim, olha, no versículo 8 ele diz assim, olha, será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? A ideia é mais ou menos assim, será que as analogias que eu acabei de apresentar a vocês, a analogia do soldado, do lavrador e do pastor, se baseiam em uma perspectiva apenas humana? E a resposta para essa questão é, claro que não. E por que não? Porque na lei de Moisés está escrito. Ele está dizendo, eu usei coisas do dia a dia de para ilustrar o que eu estou falando, mas há um fundamento bíblico para isso também. E aí ele cita a lei de Moisés, tá bom? Paulo afirma aqui, querido, que esse princípio não é apenas lógico segundo o costume humano, ele é estabelecido pela própria lei. Aí ele cita a Deuteronômio 25:4. Ele está citando esse texto aqui, tá? Volte para o texto, versículo 9. Porque na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Essa citação é uma citação de Deuteronômio 25:4. Não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo.
Essa citação aqui, querido, mostra que até os animais deviam ser recompensados pelo seu trabalho. É essa a ideia que o texto lá de Deuteronômio nos ensina, que até os animais devem ser recompensados pelo seu trabalho. Quando Paulo pergunta se Deus não se importa com os bois, não significa que ele não cuide dos animais. Há textos que falam sobre isso, tá bom? O que Paulo ressalta é que o mandamento tem aplicação maior. Se até os bois deviam ser alimentados, quanto mais os homens deveriam ser sustentados pelo seu trabalho. Aqui, querido, eu tô deixando aqui um universo de ensino a respeito do uso do Velho Testamento, ou de como a gente deve interpretar o Velho Testamento na nossa dispensação, no nosso tempo, sabe? Há muita coisa que ser dita aqui, mas é algo assim quase que técnico, e eu resolvi deixar esse lado. Mas tem muita coisa, irmãos. Princípios que a gente encontra no Velho Testamento que você olha o texto e diz assim, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Sempre há um princípio por trás. Veja o texto, querido. Não atarás o boi enquanto ele pisa o trigo, não é isso? Quando ele pisa o grão. Você olha para isso e diz assim, mas pastor, o que isso tem a ver com a gente? Paulo está dizendo, tem tudo a ver. Ele está dizendo que o homem deve ser recompensado pelo seu trabalho. Se Deus diz para não amordaçar o boi, se Deus se preocupa com o boi, né? Porque havia algumas pessoas aparentas, quando o boi estava fazendo esse processo, eles amarravam, vedavam a boca do boi, para que o boi não comesse alguns grãos de trigo que caía, né? Eles impediam o boi, e Deus está dizendo, é proibido por lei vocês fazerem isso. O boi tem direito a se alimentar enquanto está trabalhando. Aí o pensamento é, mas puxa, Deus está preocupado com bois. Não, não só com bois. Mas há um princípio maior por trás disso aqui. A ideia é que o trabalhador é digno do seu sustento. E Paulo vai dizer, vai aplicar isso à realidade do apóstolo. Se um tem direito, né, ao sustento, se um trabalhador tem direito ao seu sustento, por que eu, como apóstolo, também não tenho direito? A ideia é exatamente essa, querido. Bom, Nicodemos diz uma coisa interessante. Ele diz assim: quando Paulo mostra aos coríntios que na lei Deus não estava apenas preocupado com o tratamento dado ao animal, mas também mostrando ao povo de Israel que o trabalhador é digno do seu salário, percebe? Ele vai colocar isso novamente. Ele diz assim: olha, nós não podemos impedir que a pessoa que está trabalhando receba aquilo que é seu por direito. A lei da mordaça ilustra o princípio que o apóstolo está expondo aos coríntios. Qual é o princípio, irmãos? É exatamente esse. Quem lavra, versículo 10, deve fazê-lo com a esperança, né? E quem colhe deve fazê-lo também na esperança de receber a sua parte da colheita. Esse é o princípio. Se Paulo é um apóstolo, ele tem direito, querido, a receber o sustento da igreja. Sabe, há uma coisa bem interessante aqui, irmãos, simples na verdade. Se aqueles que trabalham para homens recebem fruto do seu esforço, quanto mais aqueles que trabalham para Deus devem ser sustentados por aqueles a quem essas pessoas ministram. Isso Paulo retrata bastante. Eu citei a semana passada aqui um texto aqui de 1 Timóteo, onde Paulo fala disso também. João fala disso, Pedro fala disso, todos os apóstolos falam disso, sabe? A ideia é, querido, que aquele que prega, aquele que ensina, aquele que trabalha na obra do Senhor, deve tirar o seu sustento da obra do Senhor. Novamente, eu acredito que um homem de Deus hoje, não é que ele não possa, irmãos, até pode, mas eu acho que ele não vai render o necessário se ele manter um trabalho paralelo ao ministério. É muito difícil, irmãos. Eu não sei se é porque eu sou mais lerdo das ideias, acho que talvez seja isso, né? Porque minha esposa sabe, lá em casa, o quanto eu tenho que ler para preparar uma mensagem, tá? O quanto que eu estudo para preparar uma mensagem. Veja, ele faz uma defesa baseada no senso comum, ele faz uma defesa baseada nas escrituras, ele faz uma defesa baseado na lei da reciprocidade. Olha o versículo 11 e 12, irmãos. O 12 é a parte B só. Olha só. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se os outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida?
Calvino faz um comentário aqui muito interessante, destoando de todo mundo que eu li, sabe? Ele diz assim, o argumento de Paulo soaria mais ou menos assim: as coisas dessa vida, como lavrar a terra e colher, trazem como recompensa o alimento e o vestuário, algo natural para quem trabalha. Mas o evangelho é diferente, porque seu fruto e isso aqui, veja que coisa interessante, sabe? É um argumento, querido, usado pela igreja de Corinto, tá? Para negar. Eu não sei se é verdade, irmãos, é uma opinião de Calvino, eu vou citar, mas eu não sei se a gente tem material suficiente para comprovar isso aqui. Eu vou citar um texto depois, na semana que vem, que parece comprovar essa ideia de Corinto. Mas olha só, o argumento é: as coisas dessa vida, como lavrar a terra e colher, trazem como recompensa o alimento e o vestuário, algo natural para quem trabalha. Mas o evangelho é diferente, porque o seu fruto é espiritual. Sendo assim, quem prega não deveria receber nada material em troca, já que a sua obra não tem relação com as coisas terrenas. A ideia é, Paulo lança um argumento citando exemplos do dia a dia, o lavrador, o soldado, né, o pastor de ovelha. Aí essas pessoas pensam assim, olha, tudo bem, eu concordo, essa ideia é legítima, só que não há aplicação aqui. Por quê? Porque nós estamos falando de coisas naturais. Você não pode fazer a aplicação disso a uma coisa espiritual. O que prega, né, o seu trabalho é um trabalho espiritual e o seu fruto deveria ser espiritual e não material. Portanto, quem prega não deveria esperar nada em troca, porque nós não temos como dar a vocês um fruto, uma recompensa espiritual. Aí a resposta de Calvino a esse argumento seria o seguinte, ou de Paulo, no caso, né? Se eu estou plantando algo de valor imensurável, no caso, algo espiritual, né, que é a palavra de Deus e a vida espiritual, por que você se preocupa em me dar algo de valor muito inferior em troca, como alimento e vestuário? Não é nenhuma troca justa, mas um privilégio a você. Então a resposta seria o seguinte: olha, já que eu estou dando algo para vocês tão especial, né, que é aqui a pregação da palavra e como consequência a vida espiritual, então por que vocês estão preocupados com isso? Vocês estão recebendo algo tão grande assim, me dá alguma coisa ou me dá o sustento, não deveria ser um problema para vocês. Na verdade, vocês deveriam considerar privilegiado, porque eu não estou cobrando na mesma medida que eu estou dando. Essa é uma coisa da mente de Calvino que parece fazer sentido quando a gente chegar num texto mais para frente, tá? A semana que vem eu vou entrar nessa questão. Mas eu fiquei muito bem, eu achei o argumento perfeito, querido, porque como a igreja de Corinto era uma igreja que se julgava muito espiritual, muito profundo, é capaz, sim, de algumas pessoas naquela igreja pensar dessa forma, tá? Agora, veja que coisa interessante. Tá? Em Romanos, capítulo 15, no versículo 26 e 27, Paulo usa uma linguagem muito semelhante à que ele usa aqui no versículo 11 e 12. Lá ele diz assim, olha, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma colheita em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens espirituais. Percebe aqui, querido, a semelhança? Paulo diz, já que vocês, gentios, pessoal da igreja da Acaia ali, daquela região ali, já que vocês têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, então vocês não deveriam também servi-los de alguma forma com bens materiais? A pergunta que a gente faz aqui é, né, o que são valores espirituais aqui? Ao que Paulo está se referindo, na verdade, quando ele fala de valores espirituais dos judeus. Aí, eu não preciso nem pensar muito, basta eu mudar a tradução e a resposta é clara, límpida, como uma água cristalina. Olha só, eu vou ler o mesmo texto de Romanos 15, versículo 26 e 27, só que na linguagem da Bíblia Viva americana. Olha só, irmãos, porque como vocês sabem, os cristãos da Macedônia e da Acaia tiraram uma colheita
para os de Jerusalém, que estão passando dificuldades. Eles ficaram muito contentes em fazer isso, pois sentem que têm uma verdadeira dívida para com os cristãos de Jerusalém, os judeus. Por quê? Porque as notícias a respeito de Cristo lhes chegaram através da igreja de Jerusalém, visto que eles receberam deles esta magnífica dádiva espiritual do Evangelho, sentem que o que podem fazer em retribuição é dar-lhes alguma ajuda material. Você percebe? É a mesma coisa que Paulo está colocando aqui. Já que eu semeei entre vocês, né, um fruto espiritual, seria muito esperar de vocês alguma recompensa material? É a mesma ideia, querido. É a mesma ideia. Voltando aqui ao argumento de Calvino, a gente não tem como saber se de fato foi o que aconteceu, se a igreja de Corinto pensou exatamente isso. Mas o que nós sabemos, querido, é que o apóstolo está falando aqui da lei da reciprocidade, ou seja, ele semeou entre os coríntios a pregação e a verdade do evangelho, e em troca, de maneira recíproca, ele espera, né, que a igreja lhe sirva alguma coisa, né, bens materiais. E, novamente, ele não está dizendo isso, ele não está ensinando isso, escrevendo isso à igreja, porque ele quer alguma coisa da igreja. Ele não quer, irmãos. Ele não quer. Isso é fundamental que você entenda, tá? Ele está provando que ele tem o direito, mas ele vai dizer: eu prefiro morrer do que receber alguma coisa de vocês, tá? O que ele quer é só provar que tem direito, para depois dizer assim: eu estou dizendo a vocês que vocês devem abrir mão da liberdade de vocês, se a liberdade de vocês em algum momento fizer tropeçar alguém porque em Cristo morreu. Vocês não podem manter essa liberdade quando ela pode levar um irmão em Cristo a tropeçar. Abra mão disso. Aí ele está dizendo: porque eu faço isso. Eu sou um apóstolo, eu sou um homem de Deus, eu fundei a igreja de vocês, então eu tenho mais direito que qualquer outra pessoa a receber alguma recompensa, mas eu abro mão disso para mostrar a vocês que o que eu estou pedindo a vocês não é nada demais. A minha vida é um exemplo de que eu estou disposto a abrir mão de qualquer coisa pelo bem do Evangelho, pelo bem daqueles que creem no Senhor, para que eu não seja um obstáculo ao avanço do Evangelho. A gente vai chegar nessa parte já já, queridos. É isso que ele está colocando, irmãos. Veja, Paulo alega aqui, né? Ele diz assim: se os demais apóstolos recebiam sustento da igreja de Corinto, por que eu não tenho direito a receber isso também? E a pergunta, querido, é simples. Por que ele diz isso? Porque ele foi o fundador da igreja. Foi ele, o homem que Deus usou para fundar, para começar a igreja na cidade de Corinto. Então, se qualquer outro tem direito, Paulo tem muito mais do que qualquer um deles, porque ele foi o fundador daquela igreja. Bom, esses outros aí a quem Paulo se refere, há uma discussão. Gente, quem esses caras cabeção, eles pegam um negócio como isso aqui, irmãos, e se faz um mundaréu de coisa para saber quem é esses outros. Ninguém sabe ao certo quem são os outros, tá? Se são todos os outros apóstolos, se é uma referência a Apolo e Pedro que ele já citou, a gente não sabe dizer, sabe? O fato é que nós não temos como descobrir quem são essas pessoas. Só que haviam pessoas naquela igreja, homens de Deus, que estavam recebendo ajuda da igreja, tá? E Paulo não estava. Bom, olha que coisa interessante, irmãos. Depois de mostrar que o soldado que serve às custas do exército, que o agricultor come do fruto da colheita, que o pastor bebe do leite do rebanho, né? Depois de ele derivar aqui da lei que os que trabalham para Deus devem ser sustentados por aqueles a quem ele ministram, Paulo declara que não se vale desses valores. A ideia de Paulo, irmãos, que fique bem claro, ele estabelece isso de maneira muito contundente para poder dizer que, olha, é direito meu, mas eu não quero. É direito meu, mas eu abro mão desse direito. Eu não quero nada de vocês. Pegue o versículo 12, rapidinho, querido. Eu vou só para a parte B do versículo, mas eu vou ler do versículo do comecinho. Se outros participam desse direito,
sobre vocês, não o temos nós em maior medida, entretanto, não fizemos uso disso. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. Há uma preocupação na mente de Paulo, e eu queria desenvolver isso contigo, querido. A palavra aqui, obstáculo, ela vem do grego e ela significa algo que corta o caminho, uma barreira ou um impedimento. Essa palavra, irmãos, ela era usada em contextos militares para indicar trincheiras, valas ou bloqueios que impediam o avanço de tropas. O exército inimigo está marchando contra, sei lá, um exército marchando contra o outro. Aquele que está tá sendo atacado, ele cria as trincheiras, ele faz valas para impedir que o exército inimigo avance sobre eles. É essa a ideia da palavra obstáculo aqui. É você criar barreiras ao avanço do evangelho. É causar impedimento ao avanço do evangelho. Quando a gente aplica isso ao evangelho, querido, Paulo quer dizer aqui o seguinte: nós não queremos colocar nada no caminho que impeça alguém de receber ou dar ouvidos à mensagem de Cristo. Paulo sabia, isso aqui é um detalhe muito interessante, irmãos. Paulo sabia que em Corinto, né, que era uma cidade cheia daquilo que Augusto Nicodemos chama de filósofos ambulantes, né? Aquele povo que ensinava filosofia nas praças e tudo mais. Nessa cultura, nessa cidade, aceitar, sabe, sustento poderia dar a impressão de que ele estava pregando o evangelho por interesse financeiro, coisa de que ele foi acusado na cidade de Corinto, tá bom? Por isso, ainda que tivesse o direito, ele preferiu abrir mão desse sustento para que ninguém pensasse que o evangelho era apenas mais uma forma de ganhar dinheiro. Eu disse isso a você na semana passada. Havia 3 maneiras daqueles filósofos arrecadar dinheiro, né? Eles poderiam mendigar, sair pedindo às pessoas. Eles poderiam, querido, cobrar para fazer as suas palestras ou ter um patrono, alguém que o sustentasse. Paulo conhecia muito bem isso. Como a igreja de Corinto já tinha adotado uma postura, tá? Uma característica desses filósofos na cidade de Corinto, naquela região da Grécia ali, era que por onde eles iam, dando as suas palestras, não sei lá como é que a gente chama isso, né? Criava-se grupos em torno desses filósofos. Então vamos lá, eu tenho aqui um grupo aqui em torno do filósofo, sei lá, o João, ali um grupo em torno do Raimundo, para lá, e aí esses grupos começavam a discutir entre eles para saber quem era o maior filósofo. Isso era uma prática comum naquela cidade e a igreja incorporou de tal maneira esse comportamento social da cidade que eles trouxeram essa realidade para dentro da igreja. E dentro da igreja eles criaram os grupos em torno de Paulo, em torno de Apolo, em torno de Pedro, até de Cristo, na verdade. Paulo, conhecendo isso, ele se recusou totalmente a receber qualquer ajuda quando ele estava ali fundando a igreja, começando a igreja. Ele sabia que poderia causar problemas, que isso lá na frente seria um problema. Mesmo ele agindo com tanta sabedoria, já causou problema, tá? As pessoas criaram seus partidos. Imaginem no que diz respeito ao sustento. Então ele evita completamente qualquer tipo de ajuda daquela igreja. Bom, querido, John MacArthur diz uma coisa interessante. Ele diz que Paulo aqui não queria que alguém pensasse que ele pregava por interesse financeiro ou por comodidade. Era especialmente importante porque ele evangelizava áreas virgens entre os gentios, onde até mesmo os fundamentos do Antigo Testamento eram desconhecidos. Se ele aceitasse sustento logo de início, poderia parecer que a sua motivação era material. Entende? Esse é o cuidado de Paulo. Quando Paulo se refere aqui ao obstáculo, ele está se referindo aqui, querido, a qualquer barreira que atrapalhe o avanço do evangelho, especialmente a suspeita de que a pregação seja movida por interesses financeiros. Por isso, ele abriu mão desses direitos
para que nada impedisse o avanço da mensagem do Evangelho, nada impedisse que as pessoas fossem alcançadas. Aí, irmãos, eu vou muito rapidamente, eu tenho aqui uns 15 minutos, eu queria pegar essa ideia, querido, e tentar trazer isso para hoje. Quais seriam hoje, na nossa realidade, os obstáculos criados pela igreja ao avanço do Evangelho? Eu não vou me ater muito, nem vou aprofundar nada, eu só queria colocar isso de uma maneira bem superficial, mas que nos levasse a pensar um pouco sobre isso. E eu tenho aqui alguns desses obstáculos. Primeiro, pensando aqui no contexto de Paulo aqui, tem os escândalos financeiros, tá relacionado à questão de finanças, né? Quando líderes ou igrejas dão a entender que o evangelho é um meio de lucro, isso cria desconfiança e fecha os ouvidos de muitos. O amor ao dinheiro sempre foi e sempre será um obstáculo muito grave, querido, ao avanço do evangelho. Aí a vontade que tem de falar, irmãos, do que acontece no Brasil, dos escândalos financeiros que a gente sabe, é grande, mas eu vou me conter, porque senão eu não consigo finalizar a mensagem. Mas escândalos financeiros é um dos maiores obstáculos em relação ao avanço do evangélico. As pessoas que não conhecem a Cristo, e até mesmo quem já conhece, são escandalizadas e às vezes levados à descrença. É o que todo mundo diz, né? Pastor, eu não vou dar dinheiro para pastor, porque pastor, irmãos, queridos, o ruim disso é que homens de Deus sérios, homens de Deus honestos, são jogados no mesmo balaio que todos os outros. Eu conheci homens de Deus, querido, que eh, tiveram que vender, sabe, cheiro verde, colocar horta para poder sobreviver e dar comida para a família, porque a igreja não tinha condição de sustentar. E sabe o que é mais curioso? É que um homem nessa condição, nessa situação, foi capaz de recusar um convite de uma igreja rica. Quando eu estou falando de igreja rica, eu estou falando de igreja rica mesmo, sabe? Uma igreja com um prédio gigantesco, com canal de televisão, com rádio, com jornal, com revista, com tudo que você possa imaginar. Com várias igrejas espalhadas nas cidades vizinhas. Essa igreja chamou esse homem para trabalhar lá com um bom salário. Mas ele disse: Deus não me deu a direção para ir. E ele permanece lá vendendo cheiro verde. Quando a gente olha esses picaretas, sabe, que envergonham o evangelho, dá uma raiva, querido, porque eles não sabem o mal que fazem à igreja do Senhor, sabe? Não fazem, não sabem, não têm ideia. A segunda coisa que pode ser um obstáculo, irmãos, ao avanço do evangelho é a falta de amor e divisões internas. Queridos, conflitos, fofocas, partidarismo, falta de unidade. Irmãos, isso torna a igreja um lugar sem nenhum tipo de atração para quem quer que seja. Jesus disse que o mundo conheceria a ele, conheceria os seus discípulos pelo amor, querido. Quando isso falha, o evangelho fica obscurecido. Eu estava com alguém de Imperatriz aqui hoje, né, e ele estava falando exatamente disso, do que aconteceu lá em Imperatriz com as Assembleias de Deus lá, as convenções lá, né, a briga, a disputa. Ele me contou num caso e o que a gente ouve assim fica, meu Deus, isso não pode ser verdade. No culto, irmão, no culto, um pastor ligado à conversão de Imperatriz, né? E eu não lembro o nome da convenção, não. Eu sei que a outra lá é Comadésima, parece, né? Aí o pessoal da Comadésima chegou no meio do culto e disseram: a igreja é nossa, o pastor pode sair, e já trouxeram um pastor para assumir o lugar dele. O pastor disse: não, tudo bem. Ele saiu, mas quando o pastor saiu, a igreja inteira acompanhou o pastor. E o pastor que chegou para assumir a igreja assumiu apenas os prédios, as cadeiras e os bens. Os irmãos todos acompanharam. Irmãos, isso é publicado em rede social, querido. A vergonha disso. Prejuízo para o evangelho, irmãos, é uma coisa absurda, sabe? Porque é uma disputa por bens, por dinheiro, por prédios. Outra coisa que causa, que impede, que causa obstáculo ao avanço, querido, do reino, são os maus testemunhos pessoais. A vida incoerente
de algumas pessoas, querido. Palavras e atitudes que não condizem com a fé é um dos maiores obstáculos ao avanço do Evangelho, irmãos. É interessante, querido. O mundo tem a tendência de olhar primeiro para a vida do crente antes de querer ouvir a sua mensagem, sabia? Eu já ouvi muito isso. Ah, pastor, mas ser crente como fulano de tal, eu prefiro ficar onde eu estou. Irmãos, a tendência minha é dizer, eu concordo contigo, ó. Se ser crente for que nem ele lá, nem eu queria ser. É porque ele é um péssimo exemplo, na verdade. Tem muitas pessoas, querido, que dizem amar a Deus e a vida delas está afastando as pessoas de Deus por causa do testemunho, por causa da vida que vive. Ou, como diria muitos no Buriti, por causa da vida que vive. Outra coisa que é um obstáculo ao avanço do evangelho, querido, é o legalismo ou o liberalismo, as duas coisas em extremos. Quando a igreja impõe regras humanas pesadas, o que a gente chama de legalismo, as pessoas veem o evangelho como opressão. Por outro lado, querido, quando há excesso de permissividade, que é o liberalismo, o evangelho parece não transformar a vida das pessoas. Eu não sei o que é pior, irmãos. Eu não sei o que é pior. A igreja que não pode nada ou a igreja que pode tudo, entende? Qualquer dos dois extremos é prejudicial à mensagem do evangelho. Qualquer um dos extremos, querido. Eu estou sendo rápido, né? Eu poderia explorar esses temas demais, mas o tempo não me permite, querido. A outra coisa que também causa obstáculo, querido, é a falta de relevância e compaixão social, querido. Se a igreja ignora as dores e as necessidades das pessoas, aí eu estou falando aqui de pobreza, injustiça, solidão, o evangelho parece distante, como se não tivesse nada a dizer à vida real. O pastor Jair me chamou esses dias para. Eu vou divulgar para vocês depois. Eu acho que é o último sábado do mês de setembro. Nós vamos fazer novamente lá um podcast, né? Acho que é só eu e ele agora, o apresentador, sobre o medo. Vamos tratar sobre medo, tá? O medo racional, o medo irracional, o que é, como é que funciona essas coisas, a gente vai tratar disso. Porque são coisas. Inclusive, eu tenho um material em casa que eu comecei uma época, eu fiz aqui algumas ministrações e eu penso em fazer, mas é porque eu penso em pregar tanta coisa, irmãos, que eu teria que ter todo dia para poder pregar tudo que eu quero pregar à igreja. É tanta coisa. Eu estou com um material em casa, irmãos, sobre as ciladas do diabo. Irmãos, aquilo eu vou ter que pregar. Eu vou abrir uma brecha em 1 Coríntios ainda esse ano, entendeu? E vou fazer aqui uns 2 meses pregando a respeito da cilada do diabo, porque quando eu terminei de ler, eu disse, a igreja tem que conhecer isso aqui. A igreja tem que conhecer isso aqui, não tem como, irmãos. Sabe, porque é algo tão real, tão prático da nossa vida, e muitas vezes, irmãos, muitas vezes, a gente não se dá conta do agir do diabo contra a nossa vida, contra a nossa comunhão com Deus. E às vezes nós estamos lutando contra a carne e sangue, seja a carne e sangue do vizinho ou a nossa própria carne e sangue, mas ignorando completamente a ação do diabo na nossa vida. Outra coisa que impede o avanço, querido, é o orgulho cultural ou o elitismo. Quando a igreja se fecha em si mesma, rejeita pessoas por classe social, cor, origem ou estilo de vida, então o evangelho, querido, ele encontra barreiras que Cristo nunca colocou na igreja. A igreja não deveria olhar para a classe social de pessoas, ela nunca deveria olhar para a cor das pessoas, para a origem, para o estilo de vida, nada. Eu gosto, olha, eu tenho muitas discordâncias teológicas com o Silas Malafaia, mas uma coisa eu concordo, e eu ouvia muito. Isso quando o Silas Malafaia tinha um bigodinho, Deus que ele tirou o bigode, parece que perdeu a um pouco o juízo. Mas naquela época ele dizia: dentro da igreja, todo mundo é igual. Aqui não tem médico, aqui não tem doutor, aqui lá na igreja dele tinha juiz, na igreja dele tinha gente da alta patente do exército, da marinha e tudo. Aqui não. Lá fora você pode chamar o seu doutor, mas aqui dentro é irmão. Acabou. Entendeu? Porque isso é igreja. Porque eu vou tratar melhor aqui só porque. Não, dentro da igreja todo mundo é igual, irmãos. Não tem esse negócio de alguém melhor do que o outro.
Não tem essa coisa de pobre, rico, de preto ou branco, de alguém estudado ou não estudado. Isso não, dentro da igreja não poderia haver isso, irmãos. Não deveria, de forma alguma. E, por último, querido, como obstáculo ao avanço do evangelho, a mediocridade espiritual. Quando a palavra, quando a oração ou a busca por santidade são negligenciadas, a igreja perde poder espiritual. E sem isso, querido, sem esse poder, o evangelho vai ser anunciado apenas em palavras, mas não em vida. Sabe, é aquilo que Paulo diz, olha, quando eu preguei aí, falando aos Tessalonicenses, a palavra chegou como de fato ela é, palavra de Deus, ela chegou no poder do Espírito Santo. Mas se a igreja não desfruta de poder, querido, a palavra não tem como chegar dessa forma. Porque o poder do Espírito Santo não é só para o pregador que prega, o poder do Espírito Santo é para quem recebe a palavra também, porque sem o poder do Espírito Santo, querido, irmãos, eu já disse isso um zilhão de vezes, se a palavra não é pregada em poder, ela chega a você, tá? Ou por causa do pastor, ou por causa de você, ela chega a você apenas como entretenimento, e não como palavra de Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado, querido. Eu gostaria muito de incentivar a igreja, querido, a zelar pela sua vida espiritual. Renúncia. Vou voltar para aquilo que eu comecei. Renúncia. A igreja, ela é muito parecida com Corinto. A igreja de Corinto estava dizendo: nós temos o direito. Nós temos o direito, nós somos livres, nós somos libertos, nós temos o direito de viver a nossa fé. Eu acredito, vou usar a ideia de Corinto, eu acredito que não há nenhum problema em comer carne, mesmo que essa carne seja consagrada a um ídolo, e mesmo que eu coma ela na mesa de um ídolo, lá no templo do ídolo. Eu tenho o direito de fazer isso, e eu não vou abrir mão só porque alguém não concorda comigo. Eu vou lá e vou comer, vou desfrutar das amizades, vou desfrutar da comida, porque é meu direito como crente. E, queridos, a igreja moderna é uma igreja cheia de direitos, sabe? Nós temos o direito. Ah, porque eu não vou fazer isso porque eu tenho o direito de descansar, pastor. Ah, não vou fazer isso porque eu tenho o direito de ficar, porque eu tenho o direito disso, porque eu tenho o direito daquilo. Queridos, 2 Coríntios diz uma coisa interessante, capítulo 5, que ou eu abro mão dos meus direitos para andar com Jesus e servir Jesus, ou então eu não posso servir a Jesus. Deixa eu repetir uma palavra que todo mundo conhece aqui. São palavras vindas da boca de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, veja a condicional. Se alguém quiser, você não é obrigado, mas se você quiser, diz Jesus, se você quiser vir após mim, primeira coisa que você tem que fazer, qual é, irmão? Negue a si mesmo. É a primeira exigência de Jesus a qualquer um que queira andar com ele, negar-se a si mesmo. Mas hoje, irmãos, ninguém mais quer fazer isso. Ninguém quer fazer, irmãos. Não há disposição à renúncia. Não há. Se você for reclamar, pastor, mas é porque é meu direito, pastor, eu trabalho muito, eu estou cansado, eu preciso descansar, eu não posso isso, eu não posso aquilo, porque é meu direito, pastor. Tá, tudo bem, você quer ficar com o seu direito? Amém, querido. Mas saiba que você vai ter que escolher entre o seu direito e Cristo. Não dá para ficar com os dois. Você tem que fazer uma escolha, irmão. Porque às vezes, querido, os meus direitos são um obstáculo terrível à propagação do Evangelho. É porque eu tenho um direito demais que o evangelho é silenciado. É porque eu tenho um direito demais que eu escolho simplesmente me calar. Não falo. Deixa o pastor pregar, deixa lá o pregador na cela pregar. Eu não sou obrigado a pregar. Eu não sou nem pastor, não sou nem líder, por que eu vou falar? E aí você está brigando pelos seus direitos e prejudicando o evangelho. Por que você não foi no culto? Ah, pastor, porque eu fui para a festa de aniversário da minha vizinha. Mas, irmã, é dia de culto. Mas, pastor, mas é o meu direito, pastor. Eu sou obrigado a ir. Amém, pô. Fica com o seu direito. Ah, por que você não... Ah, pastor. E aí, irmãos, são 30 anos, querido. Eu tenho 30 anos servindo ao Senhor. Desde os 6 meses de convertido que eu estou em liderança de igreja. Desde os 6 meses de convertido. Eu só fiquei 6 meses como convertido sem exercer nada. Daí em diante, eu exerço liderança na igreja. Desde então.
Eu já ouvi de tudo que se possa imaginar, querido, de tudo que se possa imaginar. Desculpas, nós estamos muito vivos. Nós queremos demais, nós temos direito demais. E o nosso direito é sempre em detrimento do Evangelho. O homem está no campo e ele encontra uma pedra